Vamos lá, esperar as pessoas entrarem. Não começou. Já começou. Agora sim. Olá. Esperar mais um pouquinho. Já vamos chamar o Polito. Rebeca, Johnny, Roberta, Ricardo. Prestígio de mãe, né? Tô vendo todo mundo aí. Boa noite, Valdir. Fabi, que saudade. Hoje nós temos várias surpresas para vocês durante a live. Olá, Whindersson. E temos alguns descontos especiais nos nossos cursos, só para quem estiver assistindo a live, para quem estiver nos prestigiando, preparamos algumas surpresas especiais. O Polito está aqui, deixa eu aceitar a participação dele. Olá, Oi, tudo bem? cá estou. Queria falar um pouquinho o que eu falei da última vez. Nós fizemos uma live há 2 semanas e falei que era uma delícia fazer essa live juntos, porque mesmo trabalhando há tanto tempo juntos, fazendo tantos projetos juntos, dando aula juntos, é muito difícil a gente dividir o palco. Porque ou é um dando aula ou é o outro. Quando nós fazemos palestra juntos, primeiro é um, depois é o outro, e falar juntos, assim, dificilmente a gente tem essa oportunidade. No curso online nós temos algumas aulas juntos, mas esse momento de dividir o que nós fazemos nos bastidores é raro que acontece. Então é gostoso a gente fazer esse tipo de interação com o público. Eu não sei se todo mundo sabe, porque nós temos aí juntos quase 100 mil seguidores. Nós estávamos comemorando isso hoje. O Polito tem quase 75 mil, eu tenho quase 25 mil. Estamos chegando nos 100 mil seguidores juntos. Temos o mesmo sobrenome, o Polito é meu pai. Eu sei que nós temos muitas pessoas conhecidas aqui na live, mas nem todas as pessoas sabem que ele é meu pai. Então, para mim, é um orgulho maravilhoso esse trabalho que nós desenvolvemos juntos e é muito gostoso trabalhar com uma pessoa que você admira tanto tempo. Gostou da introdução, Papito? Eu vou começar falando de uma pergunta que eu recebi em inbox. Antes de. Deu uma travadinha no Polito. Ele já volta. Eu recebi uma pergunta hoje e até tem relação com isso que aconteceu agora. Nos assistir Deu uma travada em você. essa garotada, então eu volto a falar. Eu estava aqui cumprimentando o Valdir Scalabrin, todo o pessoal do Via de Acesso, trabalhando duro, principalmente nessa época de pandemia, tentando ajudar essa garotada que, com pandemia ou não, precisa encontrar caminhos para o mercado de trabalho. Um abração a todos vocês aí. É verdade, não é fácil. E tem a ver com essa primeira pergunta que eu queria falar, que eu recebi inbox. Eu recebi algumas essa semana e eu falei, faz a pergunta na live, a gente responde para vocês. E a pergunta é a seguinte: como é que você se mantém presente? Como se manter presente profissionalmente nesse momento de afastamento social? Como que eu posso tirar proveito das redes sociais para manter a minha marca presente? Foi da Roberta.
essa pergunta. E ela me pediu para dar dicas de live, de post, o que é que eu posso fazer para tirar proveito da minha marca? Em primeiro lugar, o conceito mais recente do marketing, e que não é tão recente assim, é que você precisa gerar valor para o cliente. Então, você precisa gerar conteúdo para que o cliente se interesse por você, para que na hora que ele precise de um produto parecido com o seu, ele já tenha uma relação com você. Então, se vocês seguem, por exemplo, o Instagram do Polito, vocês vão ver que é um Instagram de conteúdo com dicas o tempo inteiro. Então, você segue o tempo inteiro recebendo conteúdos informativos, não é um Instagram de venda de produto, e a hora que você precisar de um produto que nós vendemos, que é um curso, ou online, ou presencial, você lembra que aquela pessoa agrega valor para você. E esse é o momento para fazer isso. Fazer posts comunicando para o seu cliente o tipo de conteúdo que você tem para acrescentar. E live? Agora, para você fazer uma live legal, você precisa ter uma luz boa, que não é caro. Como que você vai fazer isso? Procura lá no Mercado Livre, você vai comprar um tripé com o ring light. Eu e o Polito temos a mesma luz. Ter uma boa postura para falar, saber olhar bem para a câmera, controlar o tempo, ler bem as perguntas, interagir com as pessoas. E uma coisa que nós conversamos muito hoje, eu e o Polito, é tomar cuidado para não virar carne de vaca. Já li aqui a pergunta sobre reunião virtual, o Polito vai falar sobre isso daqui a pouco. Não tomar cuidado para não virar carne de vaca. O que isso significa? Nós recebemos convite para fazer live todos os dias. 2, 3 lives por dia. Não dá para aceitar todos os convites. Se você aceita, primeiro o seu conteúdo se esvazia. Você acaba falando a mesma coisa o tempo inteiro. Então, você precisa selecionar o que você vai aceitar, o que vai agregar para você. E as pessoas... É triste até você falar isso, mas é o tipo de conteúdo e o tipo de pessoa que vai agregar para você. Então, por exemplo, o Polito tem lá 75 mil seguidores. Ele não pode ficar aceitando para fazer live com pessoas que têm 2.000, 3.000 pessoas, porque é um tipo de interação que não vai acrescentar tanto para ele ou para o negócio dele. Vai lá 20.000, 30.000 pessoas, já acrescenta mais, já vai ser mais legal, a interação vai ser melhor. E não precisa ficar decepcionado se você olha o numerinho lá em cima e vê que tem 20 pessoas na sua live. Porque 20 pessoas na sua live significa que vão passar de 200 a 300 pessoas pelo seu conteúdo. É muita gente passando por você de graça. É um conteúdo que você está fornecendo para as pessoas e você não está cobrando nada e você está pondo a cara ali para as pessoas te verem. Então, façam lives, compartilhem conhecimento. Tem muita gente interessante compartilhando conhecimento. Só cuidado para não virar carne de vaca. É mais ou menos o que acontece com os convites para participar de programas de televisão. Se a Globo, por exemplo, que tem uma grande audiência, me convida para ser juiz de Miss ou para fazer um prato de comida, eu não vou. Por mais audiência que tenha, aquilo não vai agregar absolutamente nada. Agora, a TV comunitária me convida para falar a respeito de oratória, eu aceito. Por quê? Porque é um assunto ao qual eu me dedico. Então é preciso verificar se aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com a atividade que nós desenvolvemos. Então, se uma pessoa tem 2.000 seguidores, mas trabalha com comunicação, se dedica à comunicação, lógico, vamos lá, porque o assunto é comum. Então, talvez ela seja ajudada, talvez me ajude menos, mas eu também vou contribuir com tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, é preciso verificar muito bem o tipo de atividade.
porque senão começamos a aceitar, vai falar a respeito de vendas, vai falar a respeito de transporte, vai falar sobre política. E essa semana mesmo eu recebi um convite, milhares, milhares, milhares de seguidores, mas eu disse a ela, mas é para falar sobre política? Você sabe que o meu assunto é esse, então eu não vou. Se você quiser falar sobre comunicação dos políticos, aí sim, que é o que eu faço no UOL, por exemplo, eu analiso a comunicação dos políticos. Alguns acabam se equivocando, confundem e acham que eu estou falando a respeito de política, mas na verdade é comunicação dos políticos, aí sim. Mas falar de política, embora eu seja professor nos cursos de pós-graduação em marketing político lá na USP há 20 anos, mas não é o trabalho que nós vamos desenvolver aqui. E dá umas dicas sobre reunião online, que eu vi que teve uma pergunta aqui. A gente vai tentar, essa resposta ela merecia uma explicação mais longa. Nós vamos tentar hoje dar respostas mais curtas, porque nós vimos que muita gente ficou sem resposta na nossa última live. Mas nós trabalhamos com assuntos técnicos, então é difícil ser muito objetivo. Bom, vai fazer uma reunião, é preciso, numa reunião, ser profissional também. Então, cuidado com a roupa que vai usar nessa reunião. Não pode chegar numa reunião porque você está dentro de casa, embora você esteja recepcionando as pessoas que estão chegando à reunião ali na sua casa, mas é uma reunião formal, mesmo você tendo contato constantemente com as pessoas que estão participando. Então, vestir uma roupa adequada. Verificar como é que está o fundo. Por exemplo, eu estou fazendo essa participação minha. Veja que eu caprichei aqui no fundo. Desse meu lado aqui tem um quadro que eu pintei. Aqui tem alguns livros. Então isso compõe bem. Da mesma forma, a Raquel com o que ela tem lá no fundo. Então é preciso tomar esse tipo de cuidado. Outro detalhe. É preciso planejar bem a reunião. Se uma reunião presencial precisa ter pauta, uma reunião à distância, essa pauta precisa ser muito mais elaborada ainda para aproveitar bem o tempo, porque independentemente do recurso que você venha a utilizar, normalmente existe um tempo para isso. Esse tempo precisa ser muito bem aproveitado. E distribuir antes da reunião essa pauta para que as pessoas possam participar. Aquele que, se, por exemplo, você vai fazer uma reunião com o objetivo de receber informações e tomar uma decisão a partir dessas informações recebidas, aquele que vai participar, ele precisa verificar, bom, que tipo de informação eu posso fornecer para contribuir para essa decisão. Se você tem uma decisão tomada e quer participar as pessoas a respeito daquilo que você decidiu. O participante da reunião, ele vai se preparar com perguntas adequadas para que ele possa ser útil também na reunião. Então, a pauta é fundamental e a distribuição dessa pauta com antecedência. E a partir daí dá para medir bem. Se você vai fazer uma apresentação, tem lá 40 minutos que é o tempo do Zoom. E você sabe que em 40 minutos você precisa esgotar o tempo. Na pauta, você tinha a intenção de consumir, sei lá, 5 minutos dentro de um tema, mas aquilo esquentou bastante, as pessoas estão motivadas, aquele tema foi muito mais importante do que imaginava, consumiu 10 minutos. Já sabe que nos temas seguintes, ou você vai eliminar um tema, ou vai reduzir o tempo. Mas tudo isso precisa ter pauta cronometrada para que o tempo seja bem aproveitado. E ata? A ata também é importantíssima numa reunião online, porque senão, como tem muita reunião seguida e as pessoas não estão se encontrando fisicamente, na próxima reunião acaba sendo discutido tudo que foi discutido na última reunião. Então, quando a ata é feita, muito bem feita e mais detalhadamente, já se exclui esse tempo de uma nova discussão na próxima reunião, para que as reuniões fiquem mais objetivas e se trate melhor dos assuntos exclusivos daquela reunião. E na ata também já pode deixar mencionado os temas que ficaram pendentes, que não foram solucionados e que ficaram para a reunião seguinte. Outro detalhe a respeito da reunião. Não é porque a reunião é em casa, ali no seu lar, no aconchego do seu lar, que vai falar de uma maneira desmotivada, negligente. Porque aqui nós temos um problema aqui, desmotivado. Demonstra a falta de envolvimento com o tema que está sendo tratado e vai acabar desmotivando os outros participantes também. Então tem que falar como se estivesse numa reunião presencial e
se apresentando com relação àquele tema, dando importância que o tema exige. A Roberta perguntou também qual tem que ser a prioridade na casa. Se está todo mundo trabalhando, um cantinho para cada um. Se tiver uma criança chorando, também a pessoa não pode se incomodar com isso. A gente precisa entender que esse momento é atípico, mas é óbvio que não vai ficar entrando uma criança na live o tempo inteiro, um adulto ficar desvilhotando uma reunião, porque a gente tem que lembrar que ainda existe aí o sigilo das informações da casa para esses assuntos que são sérios e sigilosos e que não é porque você está em casa que você pode ficar aí divulgando para todo mundo. A sua imagem deu uma embaçadinha, Raquel. Deu. O Whindersson me mandou uma mensagem pelo direct e ele mandou essa mensagem aqui também, que é a seguinte. E ela já vamos mudar de assunto totalmente. Bia, vi você aqui. Qual a importância do sorriso numa palestra? Aí eu falei, faz essa pergunta lá na live que eu vou pedir para o Polito responder para você. Que ele queria um vídeo sobre isso. Muito bom. Sorriso é fundamental em qualquer tipo de circunstância, desde que a circunstância permita. Sua imagem está embaçada, viu, Raquel? Precisa dar um jeitinho aí. Para mim está parecendo bem. Tá bom para você, Ricardo? Tá bom. Tá bom? Então vamos ver aqui. Como está chegando aqui, então. Então, daqui a pouco... O sorriso é importante sempre, desde que a circunstância... Agora está ótimo. Desde que a circunstância permita. Eu cito sempre o Padre Vasconcelos, que foi um dos maiores oradores que eu tive a felicidade de conhecer. Pregava aqui no Paraíso, um grande comunicador, estudante da comunicação, pesquisador da comunicação. E ele, numa palestra, disse que quando o orador abre um sorriso simpático, verdadeiro, honesto, aquele sorriso que sai de dentro, ele abre não apenas o sorriso, ele abre também um campo magnético e os ouvintes vão se envolvendo nesse campo magnético e aceitam com muito mais facilidade a mensagem que está sendo transmitida. Agora, como eu disse, é preciso tomar cuidado com a circunstância, com o contexto. Se está falando de uma informação pesada, triste, não vai ficar sorrindo ali porque vai existir uma incoerência entre a mensagem transmitida com as palavras e a mensagem transmitida com semblante. A face, ela fala junto com a mensagem. Nós precisamos tomar cuidado com a expressão total da mensagem. Pessoal, esse é tô lendo várias mensagens aqui. Tá travando, tá travando. Esse é um outro cuidado que nós temos que ter. Não pode ficar desesperado com isso. Nós estamos aí 8h18, é horário de pico de live. Tem muita live nesse momento e tá todo mundo usando a internet. Tá usando a internet para fazer reunião, tá usando a internet para fazer live, mesmo nas reuniões estão travando. Então, você ficar desesperado com recursos tecnológicos acaba interferindo no seu emocional no momento de falar. Faz parte da vida isso. Tá travando? Daqui a pouco volta. Hoje, por exemplo, nós combinamos que iríamos tirar o Wi-Fi, porque o Wi-Fi já não está funcionando direito. Estamos no 4G. Não está funcionando direito? Daqui a pouquinho volta. Vamos nessa, continuamos com a naturalidade e é assim que nós precisamos agir no dia a dia também. Deu problema com o recurso visual? Retira o recurso visual, não fica desesperado com isso. Deu problema com o microfone? Não é responsabilidade sua, é responsabilidade do pessoal do áudio ou de quem contratou você. Então, precisamos levar sempre isso em consideração para não ficar desestabilizados na hora de fazer a nossa apresentação. Voltando um pouquinho à questão do sorriso, aqui é uma dica preciosíssima. Antes de começar a falar, procure olhar para os ouvintes e abrir um sorriso, porque vai mantendo esse contato inicial com o público e as pessoas vão aceitando de uma forma muito mais simpática, diferente daquele que chega
com um semblante pesado, muito concentrado naquilo que vai dizer, demonstrando ali o seu nervosismo, às vezes, preocupado com as folhas que levou, e fica distante. Até ele conquistar o público leva muito tempo. E pode demonstrar também uma falsidade, porque ele está lá com a cara fechada. Aí vai começar a falar e abre o sorriso. Ou seja, está interpretando naquele momento. Então, começar a sorrir já no momento em que se encaminha para a frente do grupo. As pessoas vão aceitar com muito mais facilidade. Teve uma pergunta aqui, é a pergunta de $1 milhão. Como Opa! perder o medo de falar em público? Ah, isso é muito bom. Esse é um problema da maioria das pessoas. Tem que saber, primeiro, que o medo é normal. E não é perder o medo, é aprender a controlar o medo de falar em público. Quando nós nos sentimos, quando estamos diante de uma situação desconhecida, não sabemos bem aquilo que vai acontecer, nós não nos sentimos competentes para desenvolver uma determinada atividade, nós temos uma descarga, temos o medo e uma descarga de adrenalina, porque com a adrenalina nós vamos reforçar os nossos músculos, aumentar os nossos batimentos cardíacos e o organismo se prepara para poder fugir mais rapidamente daquele momento de perigo que estamos vivenciando. Para falar em público, nós descarregamos a adrenalina porque ficamos com medo, não conseguimos fugir e a adrenalina permanece um tempo maior no organismo e vai provocando essa disfunção toda. O coração bate mais forte, as pernas começam a tremer, as mãos a suar, a voz fica enroscada na garganta, aceleramos a fala, os pensamentos desaparecem. Tudo isso ocorre por causa da adrenalina que foi despejada no organismo e não foi ainda metabolizada. O que nós temos que fazer é reduzir essa quantidade de adrenalina no organismo. Como é que nós podemos fazer isso? Conhecendo o assunto com a maior profundidade possível, não basta ler 2 ou 3 páginas e achar que está preparado, tem que sobrar informação. Se vai fazer uma apresentação de 15 minutos, tem que saber meia hora de matéria, tem que sobrar matéria para ter tranquilidade. É preciso praticar bastante, ter muita prática, muita experiência. Apareceu oportunidade numa reunião, por exemplo, dá a sua opinião, apresente o seu projeto, faça a sua pergunta. Quanto mais praticar em sala de aula, o estudante, tem muito estudante assistindo, acompanhando aqui a nossa conversa hoje. Então, aproveite a oportunidade. Ao invés de escrever o trabalho e terceirizar para que o outro faça a apresentação, aproveite para você mesmo fazer. Mesmo que esteja desconfortável, mesmo que não vá muito bem, mas vá praticando. Quanto mais praticar, melhor. É preciso ter uma organização do pensamento. Às vezes a pessoa conhece o assunto com profundidade, domina o tema, mas ela não sabe como iniciar, preparar, desenvolver e concluir. É preciso ter uma concatenação lógica do raciocínio desde o princípio até o final. Além de conhecer o assunto, saber organizar as ideias, praticar bastante, é preciso identificar onde é que estão as suas qualidades de comunicação. Vá aprendendo, verificar. Você sabe contar uma boa história, você é uma pessoa bem-humorada, tem uma voz boa, tem um vocabulário fluente, você tem uma postura elegante. Enfim, quais são as qualidades e ter consciência de que as pessoas estão observando a sua comunicação a partir desses pontos positivos que você está demonstrando. Com isso, você, conhecendo o assunto, organizando as ideias, praticando e tendo esse autoconhecimento positivo, diminui a quantidade de adrenalina, ela vai existir, você fica um pouquinho nervoso, mas isso não vai prejudicar, não vai atrapalhar a sua apresentação. Eu vou responder 2 perguntas de uma vez só que apareceram aqui sobre reunião virtual. A primeira é como criar empatia e a segunda se pode contar piada. Como criar empatia? A melhor forma é faz um aquecimento no começo da reunião. Pergunta como as pessoas estão, como elas estão se sentindo nesse momento de distanciamento social, se elas estão bem, se elas precisam de algum suporte da empresa. Conversa um pouquinho, faz um aquecimento e depois entra na reunião. Tenha o controle. Cuidado para não deixar isso muito tempo rolando, senão você perde o tempo da reunião. Segundo, fazer brincadeira, piadinha, cuidado, só se você for o chefe. Se não, isso pode acabar comprometendo a sua imagem na empresa. Às vezes, se você é o chefe, você faz uma brincadeirinha,
As pessoas dão risada, você descontrai. Se for de bom gosto, nunca brinque com outra pessoa. Fazer piada usando a imagem de outra pessoa, isso nunca é legal. Mas é claro que brincar, fazer os outros darem risada, descontrair é legal. Mas se você não for o chefe, você pode acabar prejudicando a sua imagem. Então, tem sempre um limitezinho que tem que tomar cuidado aí. É. Por exemplo, se utilizar com muita habilidade a presença de espírito, faz uma tirada rápida, uma vez ou outra, porque se começa com essas tiradas rápidas o tempo todo também, isso fica cansativo. Eu me lembro de um caso muito interessante no mercado financeiro. Houve uma reunião no final do ano e estavam todos presentes, o presidente do banco, o vice-presidente, diretores, gerentes, que estava lotado. E um dos gerentes, num determinado momento, o palestrante estava lá se apresentando, ele deu uma sacada e todo mundo riu. Realmente ele foi muito interessante com aquilo. Passado um tempinho, ele deu outra, riram também. E aí ele se entusiasmou muito e a toda hora ele queria fazer brincadeiras. Coincidentemente, eu estava próximo do vice-presidente do banco e ele olhou para o diretor de recursos humanos e falou: quem foi que contratou esse cara aí? Já tinha queimado o filme dele. Então, uma brincadeirinha, de vez em quando, bem contextualizada, sem machucar ninguém, vai bem. Mas se isso começar a se repetir muitas vezes, aí já perde a graça. Como dizia a minha avó Joana, graça por graça, uma vez só basta. Eu vou dar 2 avisos, vou interromper a live e dar 2 avisos para vocês agora. Primeiro, a live inteira vai ficar disponível no canal do Polito no YouTube depois. A gente vai deixar tudo disponível para vocês lá. E segundo, vou falar sobre os cursos. O que a gente vai oferecer para vocês que estão aqui nos prestigiando hoje? É o seguinte. Raquel, na live anterior que nós fizemos uma promoção e muitos cobraram depois porque perderam a oportunidade daquela promoção. É isso mesmo, são só 24 horas. Teve condições de renovar isso ou não? É isso mesmo, se perder dessa vez é a mesma coisa, 24 horas. É o seguinte, pessoal, nós temos um curso presencial, tem alguém do nosso curso presencial no momento aí? Deixa salvo no Instagram também, a gente vai deixar no Instagram do Polito, precisa ser verificado o Instagram para você conseguir ter um IGTV que suporte um vídeo de 1 hora. Essa é uma outra dica. Senão, o IGTV suporta vídeos de até 10 minutos só. Então, vai ficar no IGTV do Polito. A live vai ficar 24 horas no meu Instagram. Repete. A live fica 24 horas no meu Instagram. Quando o Instagram é verificado, o seu IGTV, ele permite que você consiga colocar um vídeo de até 1 hora. Se ele não for verificado, aí você só consegue colocar vídeo de até 10 minutos. Como o do Polito é verificado, vai ficar no dele depois. Estou vendo vários alunos do curso aí. Nós estamos muito ansiosos para voltar. É o seguinte, nós começaríamos um curso em maio, mas nós cancelamos esse curso em maio porque os nossos alunos atuais são nossa prioridade. Nós, enquanto não terminarmos esse curso, não começamos outro. Nós prezamos pela qualidade do nosso serviço, a qualidade do nosso curso. Enquanto este curso não começar, não começa não terminar. outro. Enquanto esse não terminar. Olha, tem a Maria da Seixonoe. Foi um curso maravilhoso que nós demos. Que alunos felizes. 2 dias muito felizes nós passamos com eles. Por sinal, você ia fazer uma palestra com eles nos Estados Unidos? Eu ia fazer uma palestra em Buenos Aires para Seixonoe, agora em 1º de maio. Infelizmente, por causa da pandemia, não vamos. Quem sabe numa próxima vez. E o que é que nós resolvemos fazer? Nós teríamos um curso iniciando em maio. Nós cancelamos esse curso para priorizar os nossos alunos atuais. Nós queremos manter toda a qualidade do curso até finalizar. Aí nós fizemos todas as contas e, pensando no cenário mais pessimista, nós teremos uma semana sobrando em julho.
E o que é que nós vamos fazer? Eu e o Polito, nós vamos fazer um curso rápido, que sempre pedem para a gente um curso de férias em julho, e nós nunca temos agenda para isso. Então, nós vamos fazer um curso de 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta-feira à noite. Nós estamos lançando esse curso aqui na live. Esse curso não foi lançado ainda. No Stories do Polito já tem ali escrito: tenho interesse no curso de julho. Não tem informação nenhuma. Por quê? Nós priorizamos vocês que estão na live, porque é um curso com apenas 30 vagas. Então, a hora que você arrastar, vai cair ali no WhatsApp, vocês vão mandar um WhatsApp falando: eu tenho interesse para o curso de julho, e vocês vão entrar numa lista de espera. E aí depois vocês vão receber informação desse curso por ordem de quem se interessou pelo curso, porque só são 30 vagas. Então, antes de lançar o curso, nós estamos lançando aqui para vocês. Esse é o número 1. Número 2, tem alguém falando: deixa seu pai descansar. Ele não quer. É sempre ele que quer trabalhar mais do que eu. O número 2 é o seguinte: nós estamos com uma promoção para o curso que começa em agosto. Essa promoção... Não, esse é presencial, Jaqueline. Aguarde que eu já vou falar do online. O curso de agosto, nós já estamos com uma promoção, só que para quem está assistindo a live, tem condições especiais de pagamento. Então, você também tem um stories ali no Instagram do Polito. E se você tiver interesse no curso de agosto, que tem 9 aulas, você arrasta ali e fala que você estava assistindo a live. Então, você fala: eu estava assistindo a live do Polito e tenho interesse no curso de agosto. E aí você vai receber o preço com as condições especiais. E para quem perguntou do curso online, o curso online também já está com um preço diferenciado, mas para quem está assistindo a live tem 15% de desconto. Também estará no Stories do Polito quando terminar. Só 24 horas, gente. Não adianta, não vamos prorrogar. Quem sabe a gente faz uma outra live daqui 2 semanas, mas não é certeza que nós faremos outras. Tudo parcelado, é super facilitado. Nós estamos facilitando porque nós sabemos as condições financeiras do mundo. Todos os cursos super parcelados. Então, era esse o recado que eu tinha para falar para vocês. Vamos voltar às perguntas. É só no Stories. Vai estar lá no Stories do Polito como fazer para ativar o desconto. Você arrasta em qual deles você tem interesse e fala, se for no presencial, você fala que você estava assistindo a live, que você vai receber pelo WhatsApp todas as informações. Vamos lá. Próxima pergunta. Deixa eu puxar aqui a próxima pergunta. Como... Cadê? Deixa eu ver. Como falar de improviso? As pessoas estão querendo, assim, livros de resposta. Por sinal, tem um livro aqui, ó. Parece até que foi combinado, né? Esse livro é ótimo. Como falar de improviso, por sinal, ele foi totalmente reescrito, foi reformulado, um cara nova. Uma pergunta que apareceu agora: é muito diferente o curso de férias com o curso de agosto? O curso de férias são só 4 aulas e o curso de agosto são 9 aulas. O conteúdo é diferente, não tem jeito, tá? É um curso mais rápido, um curso mais compacto. Mas vai aprender do mesmo jeito. Vai aprender do mesmo jeito, porque esse curso é mais ou menos o tipo de curso que nós fazemos para as empresas. São os cursos em company, as empresas vão repetindo. Nós temos grandes empresas que já fizeram mais de 50, 60 turmas e foram os cursos mais bem avaliados. Então é o mesmo tipo de treinamento que nós vamos dar aí. Como falar de improviso? Primeiro, é preciso saber que falar de improviso não é falar sobre aquilo que você não conhece.
aquilo que você não domina. Tem gente que pensa, vou falar de improviso. Chega lá na frente do grupo e começa a inventar informações. Então você conhece a informação, você tem pelo menos algumas informações a respeito do tema. Mas você precisa, no momento em que está se apresentando, você precisa organizar o seu pensamento. Você precisa elaborar a sequência da sua fala. Como é que nós fazemos para organizar o pensamento no momento em que estamos falando? Antes de você falar sobre aquele assunto que é o objetivo da sua apresentação, você traz essa exposição para um outro assunto que você conheça com muita profundidade. Por exemplo, um projeto que você tenha desenvolvido, uma experiência interessante que você tenha tido, uma viagem que você fez, um livro que você gostou muito, tem lá uma passagem interessante, curiosa, a história da vida de uma pessoa que você conhece, enfim, qualquer informação que você conheça muito bem e que você tenha total domínio sobre aquilo que você está falando. Começa desenvolvendo esse assunto. Como o assunto é conhecido, como o assunto é do seu domínio, você tem tempo de planejar melhor aquilo que você vai dizer na sequência. Aí você encontra uma ideia de ligação, faz a ligação desse assunto com o assunto principal que você precisa desenvolver, transmite ali algumas ideias, porque como você está falando de improviso, não queira defender uma tese naquele momento, você vai falar para cumprir bem o seu papel e passa a impressão, passa a imagem de quem conhece com profundidade o assunto e que se preparou bem. Quando, na verdade, você tem os profundos conhecimentos sobre o primeiro assunto, aquele que você conhece com bastante profundidade e conhece, talvez, às vezes, mais ou menos o assunto para a sua apresentação. Assim é que nós nos livramos, essa é uma das técnicas, no curso nós vamos ver outras, mas é uma das técnicas que nós temos para falar de improviso. A Bia perguntou como é que eu faço para saber que as pessoas estão gostando da reunião online, estão prestando atenção. Bia, eu vou repetir um assunto que nós tratamos na outra live, que eu acho que é essencial para poder fazer com que as pessoas acompanhem, porque muitas vezes a gente nem tem o monitor ligado, você não tem o vídeo ligado na reunião virtual. Para você fazer com que as pessoas participem da reunião e ter o feedback delas, é fazer perguntas específicas para cada pessoa durante a reunião. Então, você direciona a pergunta às pessoas, você faz com que a reunião fique bem participativa e você percebe pelo tom das respostas se elas estão interessadas, se elas estão gostando, se elas estão acompanhando bem o assunto ou não, e você consegue mudar o tom da reunião de acordo com a resposta das pessoas. Duas pessoas perguntaram um pouquinho sobre o curso online. Como que é o curso online? O curso online tem 7 módulos e algumas aulas dentro desses módulos. A diferença do curso online para o curso presencial é que o nosso curso presencial tem uma metodologia diferente. Você fala, você é gravado, você é avaliado em todas as aulas. Essa devolutiva, ela não existe no curso online, mas existem atividades que foram gravadas para que você faça e se avalie depois de cada módulo. Você queria complementar alguma coisa que eu falei? Sobre aquelas perguntas específicas que você estava comentando, Raquel, não precisa ser uma pergunta para um, depois uma pergunta diferente para outro, porque o tema da reunião é aquele. Mas, por exemplo, você fez uma pergunta para o Gabriel, aí o Gabriel dá uma resposta, percebeu que ele chegou mais ou menos no final. Eu queria aproveitar agora essas informações do Gabriel e verificar o que o Júlio pensa a respeito desse tema. Você teria algumas considerações? Então você vai envolvendo as pessoas dentro do mesmo tema e elas precisam participar às vezes, ou quase sempre, com informações diferentes. Carolina, não tem aula ao vivo no curso online. São muitos alunos e você pode fazer o curso online no período de 1 ano. As aulas ficam disponíveis para você fazer quando você quiser, então depende da sua agenda. E se você coloca uma aula ao vivo ali, você acaba prendendo essa agenda. Então não tem aula ao vivo no curso online. Nós começamos falando que não se trata de política, quando não tem a ver com político, mas essa é uma questão que eu tenho levantado sempre nos meus textos e nas palestras e durante as aulas também. Durante a aula, os alunos sabem que
nós aproveitamos um determinado momento para fazer análises, observações sobre a comunicação dos políticos, aquilo que pode ser aproveitado. Por exemplo, essa semana nós tivemos um depoimento do Roberto Jefferson, falando a respeito lá do Maia, do Bolsonaro, etc. A questão política não nos interessa. Mas o Roberto Jefferson, que foi meu aluno, tenho muito orgulho disso, ele passou uma informação que eu tenho comentado muito dos meus textos, que o Bolsonaro precisaria tomar cuidado com as brincadeiras que ele faz. Porque o que acontece? Quando a pessoa usa uma ironia fina ou usa uma brincadeira diante de jornalistas ou diante de adversários, diante de inimigos, essa pessoa vai pegar a palavra ao pé da letra, porque quando você faz a ironia, não é aquilo que você está dizendo, mas sim que existe uma outra informação por trás daquilo que você está dizendo. O adversário ou o jornalista que quer puxar o tapete, o que ele faz? Ele pega a palavra ao pé da letra e começa a criticar. E você não vai poder dizer que não disse aquilo porque você disse, só que disse com outra intenção. Mas até aí, explicar que não foi bem aquilo, que foi diferente. Então vejam, esse tipo de comentário que foi feito sobre a comunicação do Bolsonaro, que eu fiz esse comentário algumas vezes nos meus textos, e o Roberto Jefferson acabou de fazer esse comentário também, isso nós podemos usar para a vida corporativa. Então, como é que você ali numa reunião, sabendo que existe um desafeto, alguém que quer dar uma puxadinha no seu tapete, não vai usar uma ironia fina, não vai usar uma mensagem subentendida, porque ele finge não entender, pega a palavra ao pé da letra e você fica desconfortável ali diante do grupo. Então, no caso de dúvida... Meu amigo César Romão aqui na live. Por isso que eu mandei um beijo pro César. Grande César Romão. César Romão, um dos mais importantes palestrantes da história do país. Publicou já mais de uma dezena de livros, que são 16 livros. No mundo inteiro, César Romão tem livros publicados em mais de 50 países. Só na Rússia são 9 livros publicados. E ele tem feito apresentações na televisão também com bastante frequência. E é um craque nas lives também. Um abraço, César Romão. Então é preciso tomar cuidado com a mensagem subentendida, com a mensagem que o outro vai poder fazer uma interpretação e dizer que você disse algo que você não queria dizer. Então, muito cuidado com isso. E nós aprendemos esses macetes, nós aprendemos essas regrinhas a partir da observação da comunicação dos políticos. O que é que eles estão fazendo? Certo ou errado, e que nós poderíamos aproveitar para a nossa própria apresentação. Pessoas públicas, não só políticos, mas as pessoas públicas, todas as pessoas públicas precisam tomar muito cuidado, porque qualquer desvio de informação, qualquer desvio na comunicação, elas prejudicam a imagem delas para sempre. Então, nós temos que pensar que hoje, com a internet ou na empresa, você falou uma informação fora do lugar, você prejudica a sua imagem para sempre. A Rebeca está perguntando quais os principais aspectos da comunicação offline que não se aplicam à comunicação online e vice-versa. É profunda a sua pergunta, hein, Rebeca? A comunicação offline, ela é uma comunicação mais próxima. Você tem mais informações das pessoas, você tem uma comunicação visual que é mais aquecida, você consegue ter o sentimento da reação da plateia, você consegue saber o que as pessoas estão achando. Aqui nós temos 90 pessoas na live e temos aí 10 pessoas comentando, então a gente não consegue ter a temperatura do que as pessoas estão achando. Essa é a principal diferença. Como é que você consegue ver que as coisas não estão caminhando tão bem numa comunicação online? Se o número de seguidores na live, por exemplo, começa a cair muito. Você percebe que o assunto já se desviou demais e que não é de um interesse comum, não é um interesse geral, talvez tenha muita gente interessada, mas nem tanto. Então, você precisa pegar um outro tipo de assunto, retomar de uma outra forma, porque você já perdeu ali, por exemplo, a comunicação visual. Um erro normalmente comum,
Aquele que começa a contar muita vantagem, falar dele mesmo e contar muitas histórias pessoais que não interessam. Aí o número de seguidores cai porque não vai ter interesse. A não ser que essa história pessoal esteja intimamente relacionada com o contexto da apresentação, do tema, aí sim, essa história pessoal vai servir como uma espécie de ilustração com relação àquilo que você está dizendo. Agora, a história pela história, sem nenhum tipo de ligação. Aí chega no final da história e diz o seguinte, ok, vamos deixar essa história do lado e falar sobre aquilo que nos interessa. Perdeu tempo daquele que está falando, perdeu tempo aquele que estava ouvindo e não acrescentou absolutamente nada. Então, isso derruba mesmo uma audiência online. Eu queria aproveitar que surgiu a pergunta da Rebeca e eu queria mandar um beijo para a Rafaela. A Rafaela Unicórnio é uma pessoa que tem deixado a gente muito feliz todos os dias. A gente deu dicas de live no começo da apresentação, falou das luzes, falou de como fazer. A Rafaela é uma menina de 4 anos, é uma gracinha e ela tem feito lives para distrair a família. Ela já fez live de como fazer um bolo, de como maquiar a mãe dela, e ela tem dado aula pra gente de como fazer isso. Então, Rafa, um beijo para você. Você é profissional nesse assunto. E além da audiência que ela tem online, ela tem uma audiência presencial que é da Malu, que está sempre lá observando e vendo, batendo palma. Pelo menos um aplauso ela vai ter. Muito bom. Tem uma pergunta aqui para falar sobre o poder da convicção para uma boa plateia que não conhece muito bem o assunto. Convicção de quem? De quem fala? Eu acho que é a pessoa, quando ela não conhece muito bem a pessoa, e aí ela não sabe se a pessoa tem domínio ou não sobre o assunto. Ok. É uma linha muito... Essa pergunta. É uma linha muito tênue, muito delicada, porque vai entrar mais ou menos dentro daquilo que eu acabei de dizer agora. Porque se aquele que fala não é conhecido, o ideal é que alguém o apresentasse. Por exemplo, ele vai fazer uma apresentação, o responsável pelo evento vai e faz a apresentação, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e aquele que está ali pronto para enfrentar a plateia fala, nem tanto, caro mestre, que é isso, nem tanto. Mas se não for possível, a própria pessoa tem que se apresentar, mas tem que ser uma apresentação, uma autoapresentação objetiva e que dê credibilidade. Vamos imaginar que alguém tivesse que fazer uma apresentação sobre o mercado financeiro. E chega dentro da plateia, ele foi convidado para fazer aquela palestra, e o público não sabe quem é que está se apresentando ali. Ou tem poucas informações, ou uma boa parte da plateia não tem esse tipo de informação. Se ele disser, por exemplo, meu nome é fulano de tal, eu sou diretor financeiro do Banco Itaú, do Bradesco, do Santander, qualquer do Safra. Ora, alguém que trabalha como diretor financeiro numa organização financeira como essa, evidentemente que tem autoridade para falar a respeito do assunto que ele se propõe. Então, falar um pouquinho, dar as suas credenciais, mostrar qual é a experiência que possui, sem passar a ideia de que está contando vantagem, não tem problema nenhum, e pode falar com firmeza a respeito daquilo que realizou, porque é em benefício do próprio ouvinte. O ouvinte, sabendo que existe essa experiência, que existe esse conhecimento, ele vai ouvir com muito mais atenção e vai aproveitar muito mais, evidentemente. E ao longo da apresentação, citar alguns projetos valiosos que desenvolveu, porque vai cada vez mais reforçando a credibilidade da pessoa que está falando. E assim, sempre com sutileza, né, Raquel? Por exemplo, ele vai falar a respeito de um projeto. Então, ele está dando informações sobre determinadas aplicações. Aí, ele diz o seguinte, eu me lembro de um desafio grande que nós tivemos lá no banco, numa época, porque naquela oportunidade os clientes estavam muito interessados com a segurança, mas evidentemente que eles queriam rentabilidade também. Então, que tipo de projeto nós poderíamos desenvolver, que tipo de aplicação nós poderíamos oferecer a esses clientes para que eles pudessem, ao mesmo tempo,
ter a chance de ter uma boa rentabilidade sem correr riscos desnecessários. Aí nós encontramos isso. Quer dizer, dentro do próprio assunto, ele vai mostrar que participou de projetos importantes como esse, que desenvolveu um projeto como esse e que ajudou as outras pessoas. Tudo isso vai dando credibilidade, vai mostrando a autoridade que tem para falar a respeito do tema. Eu vou procurar agora fazer umas respostas mais curtas, porque a gente tem mais 9 minutos de live. Já passou? Já. A Cal falou que tem gente que fala tanto que vai emendando uma conversa na outra e você não consegue nem acompanhar e você fica cansado de ouvir. Uma dica, Cal, quando a pessoa fala demais, assim, para a pessoa que fala demais, é fazer pausas. Fazer pausas ajuda você a desenvolver os temas de uma maneira melhor. Agora, a dica para quem está ouvindo é tentar interromper a pessoa na pausa, porque senão a conversa vai ficando longa demais e você não consegue raciocinar e nem lembrar do primeiro tema que a pessoa falou. Gente que fala muito realmente é muito chato de ouvir, mas para a pessoa que fala muito, um bom treino é fazer pausas um pouco mais profundas, tentar respirar um pouco mais e dividir os temas da apresentação para que se concentre. Normalmente quem fala muito assim, muito rápido, é muito ansioso. Então precisa trabalhar um pouco mais essa ansiedade. E aí uma dica sobre isso é observar bem o interlocutor. Por exemplo, se a pessoa deu uns 2 ou 3 tapinhas na perna, ou uns 2 ou 3 tapinhas na mesa, já existe uma ansiedade, é hora de parar a conversa. Você está falando em pé, ele vira o corpo de um lado, vira o corpo do outro, ele está querendo sair daquela situação. Começa a virar a cabeça de um lado, virar a cabeça do outro, coça muito o queixo, a cabeça. São sinais de que a pessoa já tem outros compromissos, já não consegue mais ouvir aquela conversa, é o momento de parar. Então, não alongar demais. Por isso que existe o ponto. Coloque ponto na fala. E quem fala pouco, que é objetivo demais, também é muito difícil. Então, fazer perguntas abertas para essa pessoa, porque se você faz perguntas que a pessoa pode responder só com sim ou com não, fica muito difícil desenvolver uma conversa. Mas quando você faz uma pergunta aberta, que a pessoa precisa desenvolver uma resposta, faz com que a conversa se prolongue um pouco. Se a pessoa fala pouco, a resposta dela também vai ser curta, mas pelo menos tem aí um diálogo um pouco mais desenvolvido. E também não é ir diretamente ao ponto, seca a conversa, porque é lógico que hoje nós sabemos que com a falta de tempo, as pessoas buscam muito objetividade, querem tudo que seja muito mais ou menos enxuto. Mas aquele que vai diretamente ao ponto sempre, seca a conversa, fica desagradável porque aquele ambiente fica silencioso. Então, sempre ilustrar com alguma informação, alguma historinha curta, contar um caso interessante que possa ser associado com aquilo que está dizendo, tudo isso vai dourando um pouquinho a pílula e dando um pouco mais de atração. A conversa fica um pouco mais interessante. Muito bem, vamos à última resposta. A última pergunta, porque não vai dar tempo mais de nenhuma. Como ter segurança para falar com pessoas que têm muito conhecimento sobre o assunto? Não precisa ficar dando aula para essa pessoa. Se você vai falar a respeito de um tema, você se preparou para falar a respeito daquele tema. E se você tem certeza que aquelas informações são corretas, mesmo que a pessoa conheça a informação, mesmo que ele tenha domínio, ele não vai se incomodar com isso. Então, quem fala é o dono da apresentação. Ele é o dono da exposição e vai falar aquilo que aprendeu, aquilo que conhece. Naquele momento, é a pessoa mais importante para falar a respeito do tema. Estude o suficiente para que você tenha segurança na hora de falar com as pessoas. Aquele momento é seu. É o seu show, de mais ninguém. Então, se você está ali falando, é porque te convidaram para falar e você tem algo a acrescentar. Quanto tempo nós temos, Raquel? Nós temos 5 minutos. Vou falar rapidamente, então, mais uma vez, que nós temos no Instagram do Polito, no Stories, o desconto dos 3 cursos. Este curso que nós estamos lançando de 4 aulas em julho, estamos lançando aqui no Instagram exclusivamente para vocês.
Então, vocês são os primeiros a saber desse curso. Tem um arraste ali, tem um interesse sobre o curso de julho. São só 30 vagas, as pessoas receberão informação de acordo com a ordem de chegada. Não esqueçam que hoje é sexta-noite, vocês vão mandar o WhatsApp para uma funcionária nossa que está em home office, ela vai responder na segunda. Tem o curso de agosto, que está com condições especiais de pagamento e tem uma condição mais especial para quem está assistindo a live. Isso fica só 24 horas no ar. E um desconto extra de 15% para o curso online. E como nós temos sempre muito cuidado com os nossos alunos, nessa época também, nós temos instalações amplas, os alunos vão ficar bem separados uns dos outros, todos com máscara, álcool gel à disposição. Nós vamos limpar sempre o microfone a partir da utilização de cada um. Então não se preocupe, porque vamos tomar todo cuidado. Você vai para lá, você vai se sentir amparado, pode ir sossegado. E antes da gente retornar, os nossos alunos que estão aí aguardando, a empresa será inteirinha sanitizada. Então, não se preocupem, estamos muito mais preocupados com vocês do que vocês imaginam. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje, fala. Não, e lembrando que os nossos alunos que tiveram essa paciência conosco e vão retornar, esses vão ganhar de graça o curso online. Assim que eles terminarem o curso presencial, eles vão receber um link para fazer o curso online e eles terão duplo certificado. Adoramos estar com vocês mais uma vez. Foi muito bom. É maravilhoso para a gente. Nós adoramos falar sobre o assunto, adoramos as perguntas. Mais uma vez, não conseguimos responder a todas as perguntas, mas é enriquecedor para a gente estar com vocês. Semana que vem fazemos outra, Raquel. Daqui 2 semanas, quem sabe? Para não ficar carne de vaca. Para não ficar carne de vaca. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau. Beijão em todos.